Então, vamos aqui. Começando aí sobre os livros básicos da doutrina. Vamos conhecer os livros básicos. Legal, muito bom. Muito bom. Esses livros básicos foram os livros que Kardec organizou junto com a espiritualidade nessa época das mesas girantes. Ele organizou os livros que hoje são usados como fundamentais da doutrina e, a partir deles, foram desenvolvidos outros livros, baseados nesses livros aí. Então, o Livro dos Espíritos, que deu início à doutrina, foi codificado por todo aquele trabalho das mesas girantes que a gente explanou na palestra e que está aí nesse segundo módulo. Então, ele foi 18 de abril de 57, ele foi organizado em quatro partes, o Livro dos Espíritos. Na primeira, ele fala das causas primeiras, quer dizer, como começou tudo. Fala do início, a formação do planeta, né? Do início dos... Vou deixar com você aqui tudo. Do início da habitação do planeta pelos animais, fala de tudo. E como tudo iniciou para a humanidade reencarnar na Terra. Então, essa é a primeira parte. Segundo, o mundo espiritual dos espíritos. O terceiro fala das leis morais. Ele estabelece 10 leis morais, que, na verdade, a gente bota a palavra lei e organiza em 10, mas isso é uma forma didática de organizar os assuntos, né? Mas são temas em que a gente deve seguir para a nossa reforma íntima, né? Para a nossa moral. E tem as esperanças e consolações. Esse livro trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina, porque a gente aprende que a doutrina tem essas 3 vertentes, né? Filosofia, ciência e religião. Como eu disse aqui no primeiro dia, Kardec não tinha interesse que a doutrina virasse religião. Ele não tinha interesse. Foi uma consequência para ele, né? Foi uma consequência que teve que se tornar uma religião. Mas a condução da doutrina ela é muito mais esclarecedora, científica, do que religiosa. Porque fala da moral do Cristo de uma forma também bastante pragmática, bastante raciocinada, né? Mas hoje a gente diz, é uma religião, sim. O Espiritismo é uma religião, e é uma religião cristã. Foi necessário que fosse assim. O interessante é que essas partes do Livro dos Espíritos, cada uma delas gerou outro livro, como a gente vai ver aqui. A primeira parte, Causas Primeiras, gerou lá embaixo a Gênese. O mundo espiritual, o mundo dos espíritos, gerou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é das leis morais, gerou o Evangelho segundo o Espiritismo. E Esperanças e Consolações gerou Céu e Inferno. Então, o Livro dos Espíritos é como se fosse, não vou dizer o pai, não, a mãe, que gera é a mãe, né? É a mãe dos outros livros, que foi desenvolvido e aprofundado os assuntos. Então, o Livro dos Médiuns, quando eu peguei esse tema, quando eu peguei esse módulo, eu falei, vixe, vai ser chata essa aula, vai falar de livro, de reunião, de água, mas no fim aqui não ficou tão chato, não. Não ficou tão chato, não. Aqui tem umas coisas bem interessantes. Então, o Livro dos Médiuns explica a teoria e a prática das manifestações mediúnicas e os tipos de mediunidade, abordando os desafios como as mistificações e a obsessão. Mistificação, para quem nunca ouviu falar dessa palavra, é quando o médium deixa passar na comunicação muito mais de seus conteúdos do que os conteúdos do espírito. Sempre vem conteúdo do médium, sempre vem. Porque o espírito, ao se conectar no perispírito do médium e ao usar seu sistema nervoso para falar, para escrever, o que o médium traz de conhecimento, de experiência de vida,
sempre sai junto na comunicação. Aí, a habilidade do espírito para não deixar deturpar também a mensagem. Chico Xavier foi um dos médiuns que passava a comunicação com maior pureza, né? Uma vez criou-se até uma polêmica, né? Porque apareceu numa comunicação de Divaldo Franco um trecho que já tinha sido de uma comunicação de Chico Xavier. E é como se ele estivesse plagiando, e não foi. É porque Divaldo estudou os livros de Chico, entendeu? Então, estava na mente dele, estava no conteúdo de conhecimento dele. Por exemplo, um espírito para comunicar sobre assuntos de psicologia, se o médium for psicólogo, é muito mais fácil para o espírito. Se ele for falar de qualquer assunto, sempre o conteúdo do médium está ali. Então, mistificação, mas não é de maldade que o médium faz isso. Então, aí existe uma polêmica, existe uma preocupação, na verdade, dos médiuns iniciantes. Né? E minha esposa passou por isso também, de falar assim, poxa, eu estou ali comunicando, eu não sei se é meu ou do espírito. Às vezes eu não quero nem trabalhar em mediúnica, por isso eu não sei se é meu ou do espírito. Mas aí o conselho geral é o seguinte para o médium iniciante: não se preocupe. Se você não está fazendo nenhuma maldade, nenhuma falsidade, se você não está botando suas palavras para manipular as coisas, não se preocupe se é seu ou se é do espírito. Solte a sua comunicação. Então o conselho é esse. Então o livro dos médiuns trata muito disso. E de cada tipo de mediunidade que foi apresentado a Kardec, todas as possibilidades. Na verdade, os espíritos traziam para que Kardec visse aquilo ali e estudasse. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi de abril de 64, a gente vê 1857, 1861, 1864, explica os ensinamentos morais de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita, reunindo máximas evangélicas com comentários e instruções dos espíritos. Então, dentro dos evangelhos, tem aquelas passagens contadas pelos evangelistas que são mais fiéis à verdade que Jesus falou e que estava aqui. E tem umas que teve muito do evangelista, né? Tem evangelista como Marcos e Lucas, que nem conheceram Jesus pessoalmente. Eles escreveram os evangelhos, porque na época se falava muito, ele aprendeu muito com os apóstolos, eles aprenderam com Maria, mãe de Jesus, e que escreveram os evangelhos deles. Então, o que é que os espíritos fizeram? Pegaram aquela parte que mais afeta a nossa reforma moral, o nosso comportamento amoroso, e gerou o evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem muita coisa que está nos evangelhos da Bíblia que não está no evangelho segundo o Espiritismo, porque são coisas que eles consideraram que não ia afetar tanto. Coisas que não era para reforma moral, coisas que não tinham necessidade. Aí vem o livro Céu e Inferno, que estuda muito a ideia de céu e inferno na humanidade ao longo dos tempos. Então, ele fala das religiões, fala dos ensinamentos, do que passaram para nós, do que era céu e inferno. Eu, quando era criança, me ensinaram que o inferno era o lugar onde tinha o fogo e o capeta, né? E quem fizesse coisa errada ia para lá. Aprendi isso quando era criança. E que o céu era esse teto azul que tem aí, e que ali era um mundo feliz. Então, ele trata muito, à luz de todas as religiões, essa ideia de céu e inferno. E desmistifica tudo isso nesse livro. E a outra metade do livro é mostrando, são depoimentos de espíritos que viveram aqui e que estão lá. E contando a gente como está lá. Ele traz espíritos de todos os níveis, espíritos no umbral, espíritos suicidas, espíritos que morrem em acidente, espíritos que estão lá bem, espíritos que estão muito felizes. Então, tem depoimento de todo tipo de espírito para a gente criar bem o entendimento de o que é o mundo espiritual. Hoje mesmo, antes de sair para cá, estava vendo cenas da novela, o Alexandre no umbral, uma ideia de uma lama, de um pântano, em que aquilo ali, na verdade, é a consciência. E o último, a Gênese. A Gênese, que ela é bem científica, ela pega a ciência da época do século XIX, hoje já se descobriram novas coisas,
mas pega bem a ideia de formação da Terra, das plantas, dos animais, como gerou tudo, e nos traz uma explicação de como a Terra começou a ser habitada. Então, são esses os livros básicos, né? Embaixo eu boto que complementa isso 35 edições da Revista Espírita, que Kardec escrevia uma revista mensal, que durou de janeiro de 58 a abril de 69. E o livro O que é o Espiritismo? É um livro que mostra como se fosse um debate de Kardec com outros religiosos, outros contestadores da doutrina. Eles contestam e Kardec fala. Foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida. Eu viajava para Recife, que a família de minha esposa era lá, a gente era recém-casado, então todas as férias eu passava uns 15 a 20 dias lá. Não existia internet. Então eu queria saber notícia de Salvador. Queria saber as notícias que estavam rolando aqui. Aí eu saía, né, de férias, pegava o metrô, que era uma novidade em Recife. Eu nunca tinha andado de metrô. Aí eu pegava o metrô, ia até a rodoviária, chegava lá numa lojinha de revistas e jornais e comprava o jornal à tarde. Fazia isso, aí voltava para ler o jornal, para pegar as notícias da Bahia. Para você ver, né? Hoje em dia você abre o Google, abre ali na internet. É. Hein? Sem sair de casa. Mas o bom é que eu saía, né? Ia pegar o metrô. É. Isso. Se tiver uma necessidade urgente, está tudo ali, né? E aí teve uma vez que eu cheguei lá e falou, o Jornal à Tarde não chegou. Aí eu falei, meu Deus. Aí fiquei rodando dentro da livrariazinha pequenininha. Aí o meu olho foi em cima, o que é o Espiritismo. Eu já tinha visto Chico Xavier na TV e criei muita curiosidade e empatia com aquele homem. E acreditava, sim, nele, nas comunicações dele. Aí eu peguei. Foi o primeiro livro. E, a partir dali, estudo até hoje a doutrina. Então, são esses os livros. Agora vamos falar do passe e da água fluidificada. Isso é só uma introdução, porque o estudo de passe é bem aprofundado, né? São vários tipos, são várias técnicas, e tem um livro que é desse tamanho, que é considerado o Manual do Passe, de Jacomelo, que tem muitos exageros, né? Tem muitas coisas que não são necessárias, mas o fundamental está ali, todo mundo se baseia ali. Então, o passe espírita não é um ritual religioso. É uma prática que usa um conjunto de técnicas e manipulação de energias que circulam o nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, com efeito no corpo carnal. Então, falando de energia, né? Se o passe é manipulação de energia, a gente tem que gravar bem na nossa cabeça que tudo é energia. Tudo é energia. Einstein já provou isso. A ciência trabalha isso. E eu gosto sempre de dizer assim, se você pegar um objeto, se você pegar essa mesa e desmanchar ela toda, você vai ter um monte de átomos. Carbono, manganês, potássio, não sei se é isso que está aqui. Só estou lembrando da tabela periódica. De ferro, silício. Aí você vai ter um monte de átomos e moléculas. Se você desmanchar cada um deles, você vai encontrar as partes do átomo. Nêutron, próton, elétron. Hoje em dia eu já tenho esqueci o nome agora, que foi depois que eu terminei a escola que os cientistas descobriram. E aí dividiram mais o átomo ainda. E se você continuar dividindo, vai chegar em energia. E Einstein descobriu também que quando você bota um objeto na velocidade do som, se você ultrapassar a velocidade do som, ele passa a ser energia. Então, tudo é energia. O que é sólido é energia condensada. O exemplo que eu dei da mesa é a mesma do nosso corpo. Nosso corpo se desmancha em átomos. Então, a gente gira a energia aqui no nosso corpo, magnetismo em volta do nosso corpo. Não sei aqui quem já brincou de botar o braço na frente da TV, de tubo de imagem, e os cabelos arrepiavam, né? Essas de hoje eu não sei se faz, nunca botei, mas de tubo de imagem... gostava de brincar com aquilo, aí arrepiava. Por quê? É o campo magnético nosso com o campo magnético do tubo de imagem. Passar o pente no cabelo e... Essa é famosa. As pontinhas do
no caderno, né? Tira a folha, pega aquelas pontinhas. Então, isso a gente fazia na escola para que o aluno... Caderno de arame, né? Para que o aluno entendesse o que era energia. É. Aí a gente passava um pente no cabelo, coloca lá, e aí o pente atrai aqueles pedacinhos de cabelo. Essa também é famosa, essa do pente também. Tem até gente que quando alguma coisa não quer funcionar que é eletrônico, passa na cabeça assim, ó. Cartão, né? Passa como se estivesse magnetizando o cartão. Alguém aparecia com o tensol, fazia isso com aliança, né? Pegava a aliança de uva, esfregava no cabelo e colocava, porque ela esquenta bastante. Aí colocava em cima do tensol para matar. Tudo isso E a ciência descobriu as energias invisíveis, né? O raio-x, ultrassom, raio gama e outras, raio ultravioleta, tudo que a medicina usa aí, né? E as energias invisíveis ainda são muitas que a ciência ainda não conhece. Então, o que gira no nosso corpo através dos chakras, né? Os chakras são o centro de forças. Centro de força é o nome espírita, é o nome que André Luiz deu. Chakras é o nome do hinduísmo, que a gente pediu emprestado. Né? Tem o chakra, os principais, né? Chakra frontal, ou coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico e o básico, que é genésico. Então, esses chakras, ele comanda parte do nosso organismo. Também já é aprofundamento do entendimento da doutrina. E a gente tem vários chakras auxiliares, microchakras na palma da mão, debaixo dos olhos, no pé, tem chakra em tudo, mas esses são os chakras principais. E isso é o centro de força do nosso, que circula a nossa energia vital. Então, o que é o passe? O passe é uma reorganização, é uma harmonização desse centro de forças. Existem várias técnicas de dispersão, de ativação, né? Tem chakra calmante, tem passe calmante. Então, tem várias técnicas. Então, o passe é, em essência, isso, a manipulação dessas energias. Eu não terminei de ler aqui. Consiste na transfusão de energias, tanto do médium aplicador, quanto de espíritos benfeitores, para auxiliar o recebedor em seu equilíbrio ou recuperação física, emocional, espiritual. Muitas vezes você está dando sintonia a alguma energia ruim, de uma raiva, de um ódio que você sentiu, e a gente sente mesmo. A gente sente raiva mesmo, é um sentimento humano. Às vezes você está até ali recebendo interferência de um espírito, e o passe faz você entrar em outra vibração, você se desconecta disso. Você se desconecta disso. Tanto que tem uma brincadeira que diz que quando a gente entra no centro espírita e vai tomar passe, o obsessor fica lá na porta esperando, né? Fica lá. Para na hora que você se desequilibrar, ele colar de novo. Então, se a gente mantivesse os nossos pensamentos, as nossas emoções sempre harmonizadas, como a gente fica, quando a gente eleva nosso pensamento nas coisas divinas, como agora, a gente estaria livre de muitos problemas em nossa vida. Quanto à origem da energia, temos 3 tipos de passe. O magnético, que é a energia humana, é a energia do passista. Essa é a energia que a gente conversou aqui. E eu agradeço a participação de vocês, porque enriquece. Oriundo dos fluidos vitais do passista. Tem o passe espiritual, que é oriundo dos fluidos dos espíritos trabalhadores. Vem só do espírito. Ele dá um passe espiritual. Eu, às vezes, quando eu estou assim, às vezes, com o meu emocional abalado, eu, às vezes, faço uma oração e peço aos espíritos para me dar um passe. E não tenha dúvida que eles estão sempre prontos a ajudar quando sua intenção é boa. E tem o passe misto, que é uma combinação dos dois. Nos centros espíritas predomina o uso do passe misto para harmonização, aquele aplicado no dia das palestras doutrinárias, né? Então, é o passista ali e o espírito que trabalha na casa atrás do passista ali, energizando ele também. O espírito vê muito mais a necessidade de quem está ali e trabalha esse passe. Essas energias circulam pelos centros de forças, chamados chakras, do nosso corpo espiritual. E são elas que determinam a nossa sintonia com o mundo. Olha só, são essas energias
Não a do passe, que do passe a gente está ali como se estivesse tomando um banho, né? Lavando o corpo. A gente toma banho, passa sabonete, lava o corpo. O passe espiritual ali é como se a gente tivesse, quer dizer, o misto também, é como se a gente estivesse dando um banho no corpo espiritual, rearrumando nossas energias. E por que é uma sintonia com o mundo? Porque a gente vibra essa energia, e essa energia tem sintonia. A gente fala muito em vibração, frequência, sintonia. Quem estudou eletrônica, parece que você estudou, né? Sabe bem o que é isso. O rádio, ele pega, principalmente aqueles que não é da internet, né? Ele pega o sinal da rádio por frequência, por sintonia. E eu, quando gosto de explicar o que é frequência e sintonia, eu dou esse exemplo. Frequência é o número de movimentos que... É um ciclo do movimento que algum objeto tem. O pêndulo de um relógio, né? Por exemplo, minha mão aqui, ó, ele está numa frequência, numa vibração. E aí ele pode estar, o pêndulo do relógio mesmo, é 60 movimentos por minuto. É a frequência dele. Né? Pode-se dizer que ele tem essa vibração. Quem descobriu isso foi um cientista chamado Hertz. Por isso que fala 60 Hertz. A energia elétrica de nossa casa, ela tem 60 Hz, quer dizer, ela oscila 60 vezes por segundo. As lâmpadas antigas, que tinha filamento, ela, na verdade, ela ligava e desligava 60 vezes por segundo. Porque a energia ia e voltava, ia e voltava. Então, só que a gente... está acontecendo isso também. A gente está tendo problemas sérios de queda de energia, então, oscilação. Está acontecendo muito frequentemente. Mas essas lâmpadas de hoje, ela não tem esse processo de ligar e desligar, né? Esse problema aí é outra causa. A gente percebe quando a frequência está... E a sintonia é o seguinte, vamos olhar meus dois braços aqui, ó. Estão na mesma frequência, ó. Estão em sintonia. Se um fizer assim, o outro fizer assim, quebrou a sintonia. Então, se a sua energia estiver numa frequência diferente da do espírito, ele não influencia você. Né? Ele tem que aproveitar um momento de frequência. Geralmente, quando se quer uma sintonia assim, pode-se, através de um passe, através de uma magnetização, colocar a energia do encarnado junto com a do espírito, para que possa haver essa sintonia. Os espíritos sofredores que estão no mundo espiritual ali, mergulhado em culpas, em remorsos e ódios, geralmente quando ele recebe uma visita de uma pessoa que o ama, geralmente a mãe, os trabalhadores têm que dar um passe nele ali, trabalhar a energia dele para ele poder entrar em sintonia, para ele poder ver a mãe dele, senão ele nem vê. E ele entra num estado de felicidade, porque ele saiu daquela vibração de dor, e fica feliz por ver a mãe, e ali ele deseja continuar assim. Né? Deseja continuar assim. É o que eles falam que é uma provocação para despertar nele a necessidade de se melhorar. Os espíritos escrevem assim, lá no livro de André Luiz, deixa ele entrever o mundo feliz. Então ele tem aquela experiência, aí na hora que termina ali a conversa que a mãe tem que ir embora, ele quer ir com a mãe e não pode, porque a vibração dele não acessa a dimensão que ela está. Não adianta, mesmo que ele vá atrás, ele chega lá e ele não vê nada do mundo feliz. Então, ele desperta nele essa vontade. É aí, nesse momento, que os espíritos aceitam reencarnar, às vezes, numa situação difícil. Porque fala, olha, você vai se melhorar se você fizer isso. Você vai ter a oportunidade de viver para sempre com sua mãe se você entrar nesse processo. É por isso que, muitas vezes, a gente vem inconsciente já com a ideia de querer entender as coisas, de querer se melhorar. Porque ele acessou vibrações diferentes. Eu dei uma pausa grande nesse assunto, porque ele é muito significativo. Quando a gente desencarna, a gente leva essa vibração no nosso corpo espiritual. E a gente vai estar onde quando a gente desencarna? No mundo, na dimensão, de acordo à nossa vibração. De acordo à nossa vibração. Por isso que a gente, quando desencarna, não vê Jesus, não vê a Irmã Dulce, porque eles estão em outra vibração. É comum também, André Luiz relata, muitas vezes tem no nosso lar, uma reunião, uma assembleia, e vem um espírito da dimensão superior para fazer uma palestra.
ele tem que reduzir a vibração dele para chegar ali e ser visto. Então, é isso que é a energia. É essa energia que o passe mexe, harmoniza e melhora. Após receber o passe, a pessoa deve manter seu estado psíquico para conservar a harmonização dos centros de forças. Isso se consegue mantendo a autovigilância, ou seja, uma observância dos próprios pensamentos e estado emocional em cada interação com a vida. É nesse sentido que Jesus falou, orai e vigiai. Vigiar é você estar atento aos seus pensamentos. A gente não está, nosso pensamento vem igual um trem na linha férrea, em velocidade, né? Se você parar para pensar e observar seu pensamento, como se ele fosse uma entidade separada, como se você colocasse ele aqui, olhasse para ele, e conversasse com ele, dissesse, olha, eu não quero fazer o que você está falando. Eu não quero a sua sugestão, que pode ser muitas vezes de um espírito, pode ser nossa. Mas você fala, quando ele chegar aqui, eu vou dar um murro nele. Aí você para e fala, não, eu não quero isso para mim. Apesar de ter vontade, mas eu não quero uma vida assim. Então, essa vigilância, eu estou falando de uma coisa mais séria, dar um murro em alguém, mas no dia a dia, nossos pensamentos, né? E esse estado psíquico tem tem um mestre espiritual que hoje ele mora no Canadá, ele é alemão, mas foi criado no Canadá, Eckhart Tolle, que ele escreveu o livro O Poder do Agora. Aquele homem foi um enviado da espiritualidade, porque ele esclareceu coisas tão interessantes nessa vigilância. O livro é fantástico, eu já li 5 livros deles. Todos 5, na verdade, apesar dos títulos ser diferentes, mas trata do mesmo assunto. Ele ensina assim, que você tem que guardar 50% da sua atenção para você, para o seu íntimo, e 50% para você viver com o mundo. Mas a gente joga 100% no mundo, né? Quantas vezes a gente queima uma comida, a gente tropeça num negócio, a gente derruba um copo, porque o pensamento, você não está nem vendo direito que você está com o copo na mão. E o pensamento viaja em outras coisas, você tira a atenção de sua vida. Né? Às vezes a gente nem sabe o que é que a pessoa falou aqui do lado. Você fala, E o celular hoje rouba a nossa atenção muito, né? Aí eu vou fazer igual eu fiz na reunião passada, e ela me cobrou no fim. Se sobrar tempo, eu vou contar um pouquinho da história de Eckhart Tolle. Chegou no fim, ela cobrou. Cadê o negócio da novela? Tem mais uma da novela. Que eu não lancei o vídeo ainda, mas tem mais uma da novela. Então, a água, agora a gente entra na água fluidificada. A água, falando agora da água comum, a água que a gente bebe, é altamente impressionável. A água recebe a energia com muita facilidade. A água, esse aqui é uma coisa fantástica, esse líquido que Deus deixou para a gente, viu? Lava, mata a sede, higieniza, né? Acaba o calor. É um líquido fantástico. É o maior diluidor das coisas no mundo. Eu hoje, quando tenho uma panela braba para lavar, eu deixo na água. Só pego no outro dia. Quando chega no outro dia, ó, solta tudo. Se você pegar uma panela grudada de macarrão ou grudada de arroz, para lavar ali, você gasta uma bucha em um detergente danado. Deixa ela cheia d'água até amanhã. É fantástico, é um líquido maravilhoso, é um líquido divino. A água é altamente impressionável e quando ela recebe fluidos medicamentosos e recursos magnéticos dos espíritos benfeitores, a chamamos de água fluidificada. Ela atua como um poderoso veículo de cura e equilíbrio psicofísico. Essa água pode ser utilizada como medicamento, tendo sua eficácia ligada às necessidades específicas de cada indivíduo e ao seu estado moral e espiritual, sendo a prece uma forma de solicitar assistência da espiritualidade para a fluidificação. Se você colocar a água fluidificada e mentalizar e pedir para uma doença, para uma dor, para alguma coisa, ela vai receber uma fluidificação especial. Se você botar 1 litro d'água para a família toda, ela vai receber uma fluidificação normal, que ajude a todos.
Né? No Evangelho no Lar, a gente sempre bota água. E no Evangelho eu gosto de dizer aos espíritos, esse é meu, esse aqui é dela, da minha esposa. Porque se tiver necessidade diferente... Mas se tiver uma necessidade especial para um e para outro, eles sabem de quem são os copos. Né? Eu faço o meu também, apesar de minha família e meu esposo não participar, né? Sim, mas eu boto um risinho embaixo e já vou construir as 3 tacinhas. Eu bebo a minha e já levo. E ele já sabe que você não participar. Vão beber a água. Beber água. E a espiritualidade já sabe de quem eu... Na verdade, não precisa falar, é só mentalizar, né? Você olha para o copo e fala, meu. Quando eles vão pegar, que eles podem trocar, né? Porque nem sempre meu esposo está ali, ele está trabalhando, né? Então, eu boto um papelzinho para poder a gente sim... Sim, porque espíritos são pessoas. Espíritos não são gênios, não. Espíritos são pessoas. E erram, e também... Eu ontem ouvi uma psicofonia, numa dinâmica que eu estava fazendo com o pessoal da ULI, em que a médium psicofonou a mensagem do espírito e ele estava conversando com a gente sobre passe. Como é o passe? Hein? Ah, certo. É a comunicação pela voz. Porque fonia é ligada à voz, né? Telefone. Tudo que é ligado à fonia é ligado à voz. Então, a psicofonia é a comunicação pela voz. O médium fala o que o espírito quer falar. E esse espírito estava explicando como era o passe do lado de lá dos desencarnados. E ele se mostrou como nós. Ela falou, eu também tenho dúvida. O espírito falou, eu também tenho dúvida, mas o passe magnético é isso, o passe espiritual é isso. Mas aí eu também sou um estudante e tal, mostrando que eles, porque estão lá, não são gênios. E uma coisa que eu queria falar sobre o Centro Espírita, que a gente conversou na reunião passada. Eu já frequentei reuniões e participei de algumas reuniões de organização de Centro Espírita, em que as pessoas falam, vamos fazer, foi o espírito que falou. Que espírito? Quem é ele? Qual o grau de sabedoria dele? Por que ele está dando esse palpite no trabalho aqui? Né? Não estou dizendo que está errado, mas tem que se saber quem é o espírito, o que é que ele falou. Eu já vi espírito dar ordens absurdas, para depois ficar rindo da gente lá. Entendeu? Espíritos que escalam as pessoas. Sinira vem amanhã. Amanhã, meio-dia, é ela que vem abrir o centro. O espírito não faz isso. Entendeu? Então, essa coisa do centro dizer, foi o espírito que falou. Qual espírito? Geralmente, quando é um espírito conhecido, que já trabalha na casa, né, que a gente já conhece o nível de conversa dele, aí sim. Mas espíritos são pessoas, nunca vamos esquecer disso. Quando nós desencarnarmos, estaremos lá como espírito. Deixa eu ver se eu já terminei. Já terminei esse parágrafo. Outras substâncias também são fluidificáveis, tais como pomadas, alimentos, a hóstia da Igreja Católica, como relatou Chico Xavier falando das suas vivências no catolicismo. No Livro dos Espíritos de André Luiz, há muitos relatos de trabalhos de fluidificação. Foi Chico que contou uma vez, que Chico era católico no início, né? Ia para a igreja, ia para a missa. E ele, com a mediunidade fantástica dele, conta que um dia ele viu espíritos. Enquanto o padre entregava a hóstia, espíritos ali fluidificando o trigo da hóstia. Né? E aí vai derrubando nossos preconceitos contra as religiões, porque os espíritos que querem trabalhar estão em todos os lugares. E quando tem realmente um coração bom, uma boa intenção, eles estão ali. Pomada, tem a famosa pomada Vovô Pedro, que vem lá do Rio Grande do Norte, mas vem de lá, né? Vem de lá. Eu tenho uma em casa. Tem um. Hein? Está fabricando? É esse espírito que vem e fluidifica aquela pomada para curar feridas, para curar micoses, essas coisas. É uma pomada fantástica. Alimento pode ser fluidificado. Se o espírito quer lhe ajudar, você às vezes nem é espírita, nem acredita nisso, mas a pessoa lhe ama, você está ali. Você está ali comendo um feijão, se ele quiser, ele fluidifica seu feijão. Não tem água ali? Né? Não tem líquido? Os espíritos nos ajudam muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Mas o normal é a água, que ela é mais impressionável. O normal é a pomada, que a gente conhece, né? E a hóstia. Essa pomada é famosa demais. Então, o mais comum são essas que a gente conhece, né?
uma vizinha minha que ela se queixa muito, não se queixa, né? Porque hoje em dia ela levantar, era um sacrifício que ela fazia. Aí eu ofereci a pomada. Ela começou a usar essa pomada. Quando ela não oferecia a pomada, quando passa, ela, passa um pouquinho. A vovô Pedro? Vê se consegue mais uma pra mim, aí você depois pra ela. Mas ela tá, tipo assim, viciada na pomada. Isso aqui, a pomada é excelente. Ela vai dormir, ela, ó, massageira, direitinho, ela acorda, não sei de tanta vida. Eu confio nessa pomada. Agora, eu não sei se ela tem prazo de validade, que a minha já está antiga. Não, tem não. Tem 6 meses. Porque o meu raciocínio é muito pragmático, aprendi com a doutrina, né? Se você, por exemplo, deixar água com gás em cima da mesa, 2 dias ela perde o gás, né? Se você deixa uma água em algum lugar, ela se contamina com o que está no ambiente ali. Então, eu fico raciocinando assim, se por acaso essa fluidificação não vai se perdendo com a própria energia da casa, entendeu? Porque a nossa mente também gera energia, entendeu? O meu pensamento é assim, porque nos nossos evangelhos no Lar lá em casa, eu sempre peço aos espíritos que façam a limpeza psíquica da casa. Porque nós mesmos impregnamos a nossa casa, as paredes da nossa casa com a energia. Se tiver raiva, se tiver ataque de ciúme, essas coisas que a gente faz no dia a dia dentro de casa, essa energia vai ficando acumulada dentro de casa. E até da vizinhança também. São energias. Eu já ouvi falar, assim, algumas pessoas falarem, falando do passe. Eu já fui no centro e já tomei tanto passe, não adianta nada. Em mim não fez efeito. Às vezes não faz mesmo, não. Isso quer dizer. Muitas vezes, de fato, não faz, porque é justamente por essa questão da energia que você está falando ali. Então, se a gente, dentro do centro, se propõe, né, a tomar o passe, a fazer uma limpeza ali, né, do nosso corpo espiritual. Do nosso corpo espiritual, a gente também tem que se esforçar e fazer a nossa parte. Se eu sair da sala de passe e ali fora, ir para casa, já me gerar uma raiva ali no trânsito, já xingar alguém, já chamar a vizinha de fofoqueira, já foi. É você tomar um banho e sair numa poeira. Eu lembro sempre... Aí você procurou sempre, porque acha que a gente vai fazer milagre, né? Não vou tomar o passe e vai sair tudo que é ruim de mim. Como um milagre, Como um milagre. E não é assim que funciona, né? Tem o passe, nem a água. E nem os tratamentos de cura. Tem muita gente que é curada no centro espírita, curada mesmo, de doença mesmo. Mas tem gente que não é. Por quê? Porque os espíritos são pessoas. Às vezes eles estão ali trabalhando no perispírito e eu não consegui curar ela. Não consegui. É igual um médico que às vezes labuta com a doença, faz exame e não consegue. E às vezes a mentalidade tem um objetivo na vida daquela pessoa. Por isso eles não conseguem. Por isso eles não conseguem. Eu conto sempre o caso de meu filho, com 10 anos de idade, foi curado da asma que castigava ele. E lá no Paulo Estevão. E eu botei lá, a gente que escreveu asma e rinite. Foi curado da asma, mas o espírito psicografou depois que a rinite não foi curada. E ele até hoje tem, e eu também tenho. Então, não as coisas obedecem a uma lei natural, não é milagre. Então, vamos aqui às reuniões mediúnicas. Nos centros espíritas, elas são reuniões de trabalho de grande caridade, realizadas em conjunto com os espíritos, encarnados e desencarnados, nas quais se tem interações entre as dimensões espirituais, que acontecem principalmente através das mediunidades de intuição, psicofonia e psicografia. São as 3, né? Eu falei nesse instante de psicofonia, da voz, o espírito fala pelo médium, aliás, o médium fala pelo espírito, e tem a psicografia, que é a escrita, né? Grafia. E a de intuição, que é geralmente a mediunidade de todos nós. São essas 3 que mais se manifestam numa reunião mediúnica, mas pode acontecer outras. A de efeito físico, a de pictografia, que é pintura, que o Medrado faz muito, pintura mediúnica. Mas essas 3 é que mais a gente vê nas reuniões. E as dimensões espirituais que eu falo é o encarnado e o desencarnado. São dimensões com densidades diferentes de energia. O planeta Terra tem a sua vibração, a sua energia. Um espírito uma vez falou, né? Ele chegou como preto velho, o espírito se apresenta como quer. Então, ele como preto velho fez muita cura e se mantém assim. E aí minha mulher quis dar um passe no meu filho, que ele estava com a dor de estômago que não passava,
Umas experiências fantásticas. Umas experiências que eu tenho que olhar para o céu e dizer, meu Deus, que coisa fantástica. Como a gente não acredita nisso, né? Ela pediu, foi dar um passe nele e mentalizou os espíritos. Tem um preto velho que sempre vem com ela. E ele chegou. Falou, chamou, minha filha, o preto velho vem. Chamou, ele vem. É para ajuda, é para o amor. E aí começou a trabalhar. E falou, enquanto trabalhava, olhou para mim e falou assim, está cada vez mais difícil entrar aqui, viu, meu filho? Entrar na Terra. Está cada vez mais difícil entrar aqui. Eu falei, aí eu fico mentalizando, né? Muito obrigado, Deus lhe pague, Jesus lhe abençoe e tal. O que é que ele quer dizer? Que a vibração dele, para chegar aqui, é como a gente mergulhar numa lama. Eu fico imaginando assim. Estão se proliferando, né? Então, cria uma certa densidade que dificulta ele sintonizar. Eu sempre gosto de trazer a coisa na ideia material. Eu imagino assim, um lugar onde está tendo um vento, uma poeira, aqueles ventos que levanta poeira, que levanta até papel. É como se você tivesse que atravessar um lugar assim. Então, eu posso contar uma experiência? Sim. Eu ainda não conhecia a doutrina quando isso aconteceu. Eu fui avisada que o amigo de meu ex-marido estava hospitalizado. Uma outra pessoa me ligou e pediu que eu fosse até o hospital ver qual era a situação dele. E assim eu fiz. Chegando lá, ele estava na enfermaria com a boca toda estourada, assim, sangrando. Ele já não abria mais os olhos e ele estava, assim, uma situação bem ruim. Não me pergunte por que eu fiz, mas eu fiz. Eu me aproximei dele e foi quando eu vi a enfermeira dizer que ele estava com aspecto de febre, mas que no termômetro ela não aparecia. Então, olhando a boca com algodão com água para ver se melhorava aquela situação. sim. Eu me aproximei dele, conversei com ele. Falei, né, da minha casa, dos meus filhos, que ele gostava de comer minha comida. Ali o espírito está ouvindo tudo ali. Ele precisava ficar bom para voltar a comer a comida que ele dizia que nem nos melhores restaurantes franceses ele comia uma comida tão boa. E aí, de repente, eu coloquei a mão na cabeça, fechei os olhos e fiz uma oração. Os espíritos que ajudar já chega na hora. Pedi por ele, pedi que, né, que fosse feita alguma coisa por ele. Quando eu tirei a minha mão da cabeça dele, o cabelo veio na minha mão. E aí foi quando a enfermeira entrou para fazer a aferição de pressão e temperatura. E a temperatura apareceu. A febre. Exatamente. Eu avisei a pessoa, a situação dele, tira ele daqui, bota ele em outro lugar para tentar descobrir, porque aquilo está recebendo só paliativo. E assim foi feito. Levaram para o Roberto Santos e ele morreu sem um diagnóstico, que aparentemente, parecia AIDS, mas foi uma coisa que apareceu muito rapidamente. Ele se desorganizou todo na vida durante muito tempo, ele fez coisas realmente muito ruins aqui na Terra, assim como também fez coisas boas. Essas experiências... Aí, só concluindo, quando eu cheguei em casa, meu corpo doía dos pés à cabeça. Eu passava a mão na minha pele, doía. Parecia que quem estava com febre era eu. Você assimilou. E aí, eu conversando com uma colega que era da Messiânica, aí ela disse para mim assim, você tem poder, mas não tem autorização. Não continue fazendo isso assim, dessa forma. Com todo o respeito à sua amiga, eu não acho que não era falta de autorização, não. Eu também não vejo dessa forma. Eu acho... Porque muitas vezes você sai de um trabalho mediúnico também afetado. Pois é. Se você tivesse recebido um passe, você limpava toda essa energia. Então, na época, eu não conhecia ainda, né, o espiritismo, mas foi uma situação que eu vivi. Agora, essas situações acontecem com muita gente, só que as pessoas não estão ligadas, não conhecem o que está acontecendo e passa batido, entendeu? Passa batido. Esses santos que são canonizados atribuindo milagres a eles são essas curas. Curas que acontecem nas casas espíritas com frequência, né?
naturais de mediunidade de cura. Vamos aqui? Os trabalhos mais frequentes nessas reuniões são desenvolvimento de mediunidade de iniciantes, a desobsessão e o atendimento a espíritos em sofrimento. São os mais comuns. Tem reunião que é só de desenvolvimento, com médiuns iniciantes. Até a espiritualidade traz espíritos menos problemáticos nessas reuniões, né? Eu já vi espírito derrubar médium da cadeira, né? Por falta de experiência do médium, né? Porque o médium pode se controlar. Mas é o iniciante. É igual a pessoa que está aprendendo a dirigir agora, sai pulando na embreagem ali, o cara bota a segunda e... Então, fazendo a comparação material que eu sempre gosto. Aí tem a desobsessão, que é geralmente uma mente querendo prejudicar a outra, querendo levar a outra a sofrimento. Por que eu falei uma mente? Porque pode ser de um desencarnado para um encarnado, daqui para lá, entre encarnados, um encarnado obsidia a outro. E é muito comum. A pessoa está obsidiando outro o tempo todo. E entre desencarnados também. Mas nessa reunião de desobsessão, trabalha-se a obsessão do desencarnado para o encarnado. Interessante que algumas vezes os espíritos se manifestam e falam, vocês estão me chamando aqui, mas é ela que está me obsidiando. Já vi isso algumas vezes nas reuniões. É ela que me chama, é ela que está me prendendo. Diga a ela para me esquecer. O espírito zangado. É ela que fica me xingando. Eu já vi uma esposa falar, o marido desencarnou e a esposa falar, miserável, me largou sozinho, traidor, eu falei para ele que eu não queria ficar só. Meu Deus do céu, o espírito está recebendo essa bombada lá. Se ele não for elevado, isso é obsidiar o espírito lá. Já participei de uma reunião mediúnica, até uma oficina que teve um processo lá em Retrato. E aí, tinha um espírito de uma mulher que tinha desencarnado da esposa e ela não aceitava o marido ter uma outra pessoa de forma nenhuma. E aí esse espírito estava realmente nesse processo de obsessão. É muito comum. Dizendo, ele tem consulta com psicólogo. E aí dizia que ela ia acompanhar ele, queria deixar ele louco. Pois é. Bem delicada essa situação. E essa de atendimento, que é atender espíritos sofredores. O espírito está sofrendo por diversas causas, às vezes nem sabe que desencarnou, às vezes desencarnou num acidente, e por ignorância espiritual fica no local do acidente, né, por falta de esclarecimento, e eles são trazidos, e a gente faz ali meio que uma hipnose, para ele entender, a gente fala com ele, olha, pronto, eu estou te tirando do carro acidentado, agora venha. Olha aí, você já saiu, tá vendo? Você está bem agora. Essa moça vai lhe dar medicamento, e a gente faz como uma hipnose. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que vai tratar da hipnose aqui no mundo encarnado e a hipnose no mundo espiritual, que eu tenho a experiência dos dois. Eu trabalhei com hipnoterapia aqui, e trabalhei em mediúnica. Eu vou fazer essa relação da hipnose. E muitas vezes nós fazemos besteira porque estamos hipnotizados. Hipnose não é essa coisa fantástica que alguém balança um relógio e a pessoa fica... Não, a pessoa está consciente ali. Um exemplo mais prático do que é a hipnose é foco e concentração numa coisa. É um goleiro na hora do pênalti. E ele está ali. Ele está totalmente hipnotizado ali. Ele não pensa em mais nada. Ele não pensa no filho dele, se estiver no hospital. Ele não pensa em nada. O negócio dele é aquele momento ali, uma hipnose. E às vezes a gente assimila uma hipnose em nossa vida e vive com aquilo a vida inteira. Como, por exemplo, a raiva de alguém. Você pensa na pessoa, gera raiva. Não gosta daquela miserável. Vai dormir, pensa com a pessoa. Você vai falar um assunto, lembra da pessoa. Eu não me formei porque aquela miserável... E você carrega essa hipnose ruim a vida toda. Também, né? Ou é uma situação, né? A gente não consegue ir adiante, porque fica lembrando da situação de sofrimento. E dele vai viver o tempo inteiro a situação que aconteceu na infância. É um tipo de hipnose também. E está muito legal escrever isso, tratando essa relação de hipnose. Na verdade, na reunião mediúnica, a gente vai deshipnotizar o espírito. Eu atendi um que ele tinha 8 anos, que tinha morrido no micareta em Camaçari. E ele ainda estava no micareta. 8 anos. Nem micareta tem mais. Eu ouvi também uma experiência de pessoas que desencarnaram na pandemia.
E aí, com o processo de falta de ar, né? De tentar respirar e não conseguir. Muito difícil. Eles não conseguiam assimilar que... E o socorro chega... Ele não conseguiu respirar, puxando... E o socorro espiritual chega, e muitas vezes a sintonia dele não deixa nem ele ver. Não consegue receber. Aí, e esse processo, como você está falando aqui, vou colocar aqui, ó, uma parede, você vai conseguir o respirador. Vai conseguir respirar, veja que melhorou. E é um processo bonito, né? Porque, tipo assim, ele vai se acalmando até ele conseguir ouvir que ele estava incapaz de escutar. É assim mesmo. E essas reuniões de atendimento são uma coisa de uma caridade tão grande que você liberta o espírito. O recebimento de mensagens de desencarnados para suas famílias e outras pessoas acontecem com menos frequência. Antigamente isso acontecia mais. Medrado fazia muito. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos relata os tipos de reuniões mediúnicas observadas na época da codificação. Ele classificou como frívolas, quer dizer, vulgares, onde se busca divertimento com manifestações de espíritos levianos. Isso aqui é perigoso, aquele negócio do copo, que é famoso. As experimentais, com fenômenos físicos para estudo das leis do mundo espiritual. Experimentais é para experimentar mesmo. Fala, deixa eu ver se é verdade esse negócio que os espíritos movem um objeto. E faz uma reunião mediúnica experimental. A ULI faz, e seu Andrade aqui do Beneficente fazia, né? Mas pela idade ele já parou. Ele fazia reuniões experimentais. Através dos espíritos com fenômenos físicos para o estudo das leis do mundo espiritual. As instrutivas, através de espíritos mais elevados que visam o ensinamento moral da vida e do intercâmbio mediúnico. Essas instrutivas são palestras, são reuniões mediúnicas mesmo. Kardec usou muito a instrutiva para escrever a codificação. Então, Kardec classificou essas três, as frívolas, experimentais e instrutivas. E aquelas em cima que a gente leu era o trabalho do centro espírita hoje em dia. Em uma reunião pode ocorrer mais de um tipo de trabalho desses, a depender das manifestações ocorridas durante a concentração dos médiuns e suas sintonias. Por exemplo, a gente vai fazer uma reunião de desobsessão. Aí está ali 3 médiuns, 4. Mas chega um espírito sofredor e se manifesta. Aí você faz o atendimento. Também. Então, pode acontecer, de uma reunião, acontecer mais de um tipo de trabalho. Agora vamos para as reuniões públicas doutrinárias, é a que tem aqui na quinta-feira. Né? Camaçari tem quarta-feira no Servos e no Beneficente, tem aqui na quinta, tem no Acefrac na terça e no domingo. O da Glebacê eu não sei. São reuniões abertas ao público que visam a transmissão de conhecimentos e orientação de conduta para nossa reflexão e evolução, com base nos ensinamentos espíritas, filosóficos ou científicos. Pode-se trazer assunto científico com a palestra, eu gosto muito. Quando aquilo explica, como eu já falei de Einstein aqui, explica o ensinamento espiritual que a gente quer aprender. Porque as coisas espirituais são da natureza, são coisas naturais, é isso que a gente tem que ter em nossa mente, 2 coisas bem fixas. Primeiro, somos espíritos. E segundo, tudo que o espiritismo trabalha está na natureza, na lei natural. Não é nada paranormal, não é nada estranho, não é nada esotérico, não é nada disso. É como a vida funciona. É como a vida funciona, só que depois do nosso desencarne. Nessas reuniões, o público pode ser bem variado, tendo pessoas iniciantes ou experientes na doutrina, em sofrimento ou não, em busca de consolo ou até curiosos. Eu, quando faço palestra, eu penso, lembro muito disso, o que pode estar na cabeça daquelas pessoas. E o que vem aqui agora é uma experiência, né, de palestrante, e que se algum dia eu tiver a oportunidade da União Espírita de Camaçari, falar isso para todos os palestrantes de Camaçari. Porque eu já vi, numa palestra, ser tratados assuntos como aborto e suicídio, que se tiver alguém ali com um suicida na família ou que tenha feito um aborto, vai sofrer muito com aquilo ali. E não é para isso que o Espiritismo veio. Porque ninguém erra porque quer, ninguém aborta porque está brincando, é uma ignorância espiritual, é um momento de dificuldade, é uma pressão social, é uma pressão familiar.
e aquela pessoa, né? Quantas besteiras a gente já fez por falta de conhecimento, falando de mim mesmo, né? Por falta de conhecimento. Então é isso, ó. Por isso, o palestrante ou a palestrante deve estudar e ter referências confiáveis do que traz para a exposição. Ainda deve ter a sensibilidade e a atenção para não criar entendimentos e culpas, castigos, condenações, pois entre os ouvintes pode estar pessoas em busca de consolo e libertação de traumas, de autocondenações, devido ao comportamento passado, que, por séculos, os entendimentos religiosos equivocados ensinaram que era um pecado e que iríamos pagar. Minhas irmãs falam muito em pagar pecado, pagar pecado. A pessoa vem assim para pagar os pecados, né? E eu tenho 2 irmãos com deficiência, no meu tempo falava deficiência mental, mas mudou o nome, né? Eu não sei o nome novo. Tem agora uns que é politicamente errado, né? Antigamente a gente falava aleijado, falava doente mental, falava essas coisas que não se fala mais, né? Falava mongoloide, doido, né? Louco, nada disso existe mais. São pessoas. Eu tenho outra história de TDAH, mas não vai dar tempo. Minha mulher que disse que eu tenho TDAH. E eu estou quase acreditando nela. Então não existe pagar pecado. Na verdade, não existe pecado. Eu fiz hoje, eu cometi um pecado. Não. Se você fez um erro inconsciente, porque você não sabia, é seu processo evolutivo. Se você fez sabendo, aí sim é que entra uma coisa mais pesada, mais negativa. Você fez sabendo. Então, você vai ter que passar por experiências, se você gerou culpa, para que você não faça aquilo mais. A postura dos ouvintes deve ser de atenção e compreensão do que se expõe, e avaliativa. Olha só, quem escuta a palestra, avaliativa, tendo como referência ao que já sabe da doutrina. Então, quando você já sabe alguma coisa e o palestrante falar, lembre que o palestrante também é um estudante, também é uma pessoa que pode estar cheio de boa intenção. Eu já tive numa palestra em que o palestrante falou que quem ainda come carne animal, galinha, boi, vai direto para o umbral. Eu falei, meu Deus do céu! O umbral não vai caber, gente. Não vai caber, gente. Aí depois, numa conversa boa, eu lembrei desse palestrante que Hitler era vegetariano. Hitler não bebia, não fumava, não comia carne e era assíduo na igreja. E agora? Pois é, deve ter ido direto para o céu. Então, avaliativa, tendo como referência o que já sabe da doutrina. E qualquer coisa que parecer estranho ou opressor, lhe causou medo, lhe causou culpa, olha, acenda o alerta. Aí o que é que você faz? O ouvinte deve pesquisar ou conversar com outros espíritas mais experientes, pois nenhum palestrante é infalível e todos são também aprendizes. Então, na doutrina espírita, nós todos somos estudantes. Eu estou aqui falando porque peguei um texto, estudei, fiz pesquisas e estou botando aqui o debate. Eu já fui corrigido em palestra várias vezes. E se eu concordo, eu agradeço na hora. Obrigado. As reuniões de estudo, que a gente está aqui agora em uma delas, né? Como o próprio nome já diz, são reuniões para se estudar os livros básicos da doutrina e outros que deram continuidade à evolução do entendimento espiritual, que podem ser psicografados ou não. Aí, ó, estudar, pode ser um livro psicografado ou não, pode ser apenas uma psicografia, mas sempre com os esclarecimentos espirituais. O objetivo sempre é estar no entendimento da vida do espírito, que vai lhe proporcionar novas habilidades para lidar com as experiências felizes ou difíceis, aumentando a capacidade dos estudantes serem condutores de seus destinos, através das ressignificações dos acontecimentos que lhes proporcionarão fazer escolhas alinhadas com as leis da vida, ou as leis de Deus. Resumindo esse parágrafo, o estudo é para a gente entender como as coisas funcionam. Todo mundo aqui ouviu as experiências dela. Você que falou, não foi uma experiência? Foi, né? Pronto, as que eu passo, nossos estudos.
e a gente vai criando maior sabedoria espiritual, maior capacidade, aí a gente passa a fazer escolhas diferentes, ressignificar fatos e fenômenos. E a gente vai se tornando uma pessoa mais sábia. Minha irmã me deu uma queimada no grupo dos irmãos, querendo me esculhambar, né? Não era assunto religioso, não. Foi uma coisa lá que eu nem me lembro direito o que é, graças a Deus. Aí ela falou assim, você sempre quer se colocar como sábio nos assuntos aqui. Aí eu falei, não, eu não me coloco como sábio e tal. Aí depois pensando e lembrando o quanto meus irmãos conhecem das coisas espirituais, eu voltei lá, peguei um áudio e falei, olha Maria, você me chamou de sábio e eu rebati. Não, eu sou sábio mesmo. Eu estudo esse negócio há 30 anos. Eu não sou sábio igual os espíritos evoluídos, mas num grau aqui dentro da nossa família, quem sabe mais das coisas espirituais sou eu mesmo, falei, sem arrogância nenhuma. Eu falei, o que eu estou lhe dizendo, eu sei. Né? Porque tem um irmão nosso com problema que eu sei que o centro espírita resolve. Entendeu? Então, me desculpe. Eu sei que todo mundo aqui, cada um tem uma sabedoria. Um pedreiro que faz uma parede perfeita, ele é sábio. Ele tem uma sabedoria que eu não tenho, né? Uma cozinheira que faz um almoço fantástico, faz uma moqueca, faz uma pizza, faz uma lasanha, é sábia no assunto dela, né? Eu falei, eu não sou sábio de tudo, mas nesse assunto aí, então, todos nós temos sabedoria e temos que nos enriquecer da sabedoria espiritual, que a gente vai ser mais feliz. Para fechar aqui, tudo aquilo que conhecemos e experimentamos, passamos a saber lidar. E então deixa de ser problema ou armadilha da vida e passa a integrar a sabedoria do espírito. Olha tudo que você aprende de habilidade, passa a integrar a sabedoria do espírito. As que são coisas boas, do bem, vai para o espírito. As que são do mal, impregna no perispírito. E aí você tem que resolver isso, lavar isso, o que a gente chama de expiação, né? Expiar isso. Quanto mais sábio, mais o espírito mergulha na paz e na felicidade, fazendo com que as sucessivas reencarnações sejam cada vez mais tranquilas e eficientes na jornada de cada um. Então, voltando a lembrar, Irmã Dulce era boazinha, Chico Xavier era bonzinho, Gandhi, não porque Deus fez eles assim, porque eles criaram sabedoria espiritual. E olha que Irmã Dulce não era espírita, mas no inconsciente ela já tinha sabedoria espiritual. Madre Teresa de Calcutá, quando recebia os doentes, Madre Teresa de Calcutá é uma Irmã Dulce, só que lá de Calcutá, de outra cidade. Quando ela recebia, um dia ela recebeu um caminhão que estava tendo uma revolução lá, ela recebeu um caminhão de gente doente e a casa dela já estava cheia. Quando botou aquele povo todo sem remédio, ela abriu a janela, olhou para o céu e falou assim, o senhor mandou o trabalho, né? Agora mande os recursos. Dando bronca em Deus. Só que, na verdade, ela estava falando com os espíritos que trabalham com ela, né? Poxa, não demorou 1 hora, conta ela. Chegou um caminhão de remédio, de alimento doado por uns ricos que admiravam o trabalho dela. O que é que os espíritos fazem? Não é milagre. Os espíritos vão lá e intuem no ouvido daquele rico que já tem o coração amolecido. A Madre Teresa está precisando. Aí ele tem uma ideia, eu vou fazer umas compras para a Madre Teresa hoje. É assim que as coisas funcionam. Na verdade, existe um incômodo enorme que a pessoa recebe em relação a isso. Para você fazer por alguém, às vezes já é um incômodo que você não se contém, até que você faça. Mas é um incômodo que traz. E a intuição. E a intuição, né? Renato, todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos para o grau. Como é? Todos nós vamos desencarnar, nós morremos, todos nós vamos parar no grau. Não. Eu já ouvi palestrante falar isso também, viu, Renato? Vamos encerrar. Eu gosto de encerrar oficialmente para liberar as pessoas. Aí eu vou conversar com você sobre isso. Já ouvi alguns absurdos vindos de palestrantes, pessoas que muito tempo... Oi? O botãozinho de encerrar aqui. Eu não conheço essa... Será que eu ouvi direito? Vamos fazer o encerramento aí a gente conversa. Vou falar sobre isso e vou ouvir a senhora que eu não ouvi. Quem quer